Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre fake news, as famosas notícias falsas que estão sendo cada vez mais comuns na internet. A desinformação pode ser muito prejudicial, sabia? Principalmente em tempos de pandemia. E ainda falando sobre a internet e as suas armadilhas, a gente conversa com um especialista em perícia digital e vai dar dicas para você aprender a evitar golpes. E desde 2015, a campanha Setembro Amarelo trabalha na conscientização e prevenção ao suicídio. A gente vai conhecer mais sobre esse trabalho tão importante que acontece neste mês. E o nosso comentário de hoje é sobre taxas de juros. Fique atento porque é um assunto que mexe com a vida de todo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje, que já está no ar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, a disseminação de notícias falsas tem crescido muito ultimamente. Em tempos de pandemia da Covid-19, então, o que mais se vê são notícias falando do que possivelmente cura a doença ou que ajuda a evitar o contágio e muitas outras, né? A repórter Carol Matos selecionou algumas e mostra pra gente agora o que é verdade e o que é fake news. Vamos ver. Espalhadas pela internet, as fake news, famosas notícias falsas, só prejudicam ainda mais toda essa situação de risco que estamos tendo que enfrentar durante a pandemia da Covid-19. Sabe por quê? Porque muita gente acredita e compartilha algo que pode ser perigoso. Para ajudar a desmistificar isso, vamos esclarecer para você agora alguns mitos e verdades sobre o novo coronavírus. A primeira notícia que nós encontramos na internet tem a ver com ele. Termômetro. Causa cegueira, causa câncer e mata neurônios. Vamos descobrir? E aí, vamos à resposta? Pode carimbar como fake news, é mentira. Segundo os médicos, o termômetro usado para aferir a temperatura é um método bastante seguro. Não causa câncer, nem cegueira, muito menos mata neurônios. A única dica dos especialistas de segurança é evitar encostar nos olhos. Outra informação que tem circulado por aí é a de que água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. Cuidado, estamos falando de mais uma fake news. Por enquanto, a ciência não descobriu nenhum tratamento comprovado para a Covid-19. E o que você acha da informação de que quando o vírus cai em uma superfície de metal ou em tecido, ele permanece vivo entre 9 e 12 horas e basta expor tudo ao sol para matar o vírus? Também é mentira. Segundo os especialistas, não há nada comprovado de que a exposição ou não ao sol elimina o coronavírus. E olha essa informação, o coronavírus fica vivo nas nossas mãos por até 10 minutos. Não existe nada comprovado cientificamente sobre o tempo que o vírus permanece vivo nas nossas mãos. Por isso, o mais recomendado é sempre que possível lavar bem elas com água e sabão. Estamos falando de mais uma fake news. É mentira de novo. E por falar em mãos, outra informação falsa que tem sido divulgada é que para limpar as mãos, você pode usar álcool em gel caseiro feito com vários ingredientes. Isso é fake news. Não é indicado que se produza álcool em gel em casa. O material de limpeza mais recomendado no combate do coronavírus é sabão comum ou qualquer detergente que se usa para lavar louça, além de água sanitária. E não acabou. Que tal a notícia de que o coronavírus é maior do que o normal e por isso a máscara não impede sua entrada no nosso organismo? É fake news mais uma vez. Os especialistas garantem que a máscara protege sim e o uso dela é indispensável para a nossa segurança. E lá do alto vem outra informação perigosa. O coronavírus exposto a uma temperatura superior a 26 graus ou exposto ao sol morre. Adivinha? É fake news. Estudos afirmam que não existe um limite de temperatura na qual o vírus não resiste. Ou seja,
Na dúvida, pesquise sempre a informação que você vê por aí ou que recebe de alguém com uma fonte oficial e confiável. Não acredite em tudo que você vê na internet. Desconfie sempre e o melhor, se cuide. Olha, esse assunto é muito sério, viu? A desinformação pode ser muito perigosa e todos nós precisamos ficar atentos para ajudar a combater essas notícias falsas. Além das fake news, outra grande preocupação é com os inúmeros golpes que estão sendo praticados na internet. Na pandemia, com o aumento das compras pela rede, tem ainda mais gente sendo vítima de criminosos. Eu vou conversar agora com o Eduardo Henrique Alves Amorim, que é engenheiro especialista em perícia digital. Eduardo, boa noite para você. Queria que você começasse dizendo para a gente, tem alguma forma de saber antes que está caindo num golpe? Tem algum detalhe que é visível para a pessoa? Bom, se a gente for tratar especificamente de compra pela internet, todo site, toda loja virtual, ela tem no cabeçalho da tela, né, um endereço eletrônico. E esse endereço a gente tem que sempre olhar para ele. Por exemplo, eu posso sofrer algum tipo de estelionato quando eu não conheço quem é o meu fornecedor. Então, para esse tipo de situação, que é uma compra, eu olho o endereço eletrônico. Quando eu recebo uma mensagem de alguém e eu desconfio que isso possa ser um fake, né? Eu faço outro tipo de comunicação, que seja por ligação, que seja até mesmo presencial, para poder tirar aquela dúvida. Então, o coerente sempre se eu desconfio, e a gente sempre tem que desconfiar, eu vou procurar outra maneira de averiguar se aquilo realmente é verdade ou não. Certo. No caso das fake news, então, a orientação é sempre questionar mesmo, né? Olhar e perguntar, será que isso aqui faz sentido? Tem algum fundamento? Sempre fazer isso. Alguns canais, né, algumas mídias, vamos chamar assim, elas oferecem hoje uma forma de que você jogue aquela informação para saber se é fato ou se é fake, né? E isso para fake news. Para outras situações, sempre procure a ajuda de um especialista. Se você não tiver um especialista a tiracolo, você tem que procurar outra pesquisa na internet ou fazer qualquer outro tipo de averiguação para poder atestar se aquilo realmente é verdade. Entendi. No caso das compras pela internet, fica um pouco mais difícil, né? Quando a pessoa ela sente que foi lesada, sente que caiu num golpe, tem alguma ferramenta virtual, alguma ferramenta da internet que ela pode recorrer para confirmar ali, para tentar reparar o prejuízo dela? Existe uma ONG virtual chamada SaferNet. Ela auxilia quando você sofre algum tipo de crime virtual, né? E ela serve também para poder trazer informações sobre outras pessoas que sofreram esses crimes. Então, SaferNet é uma ferramenta interessante a ser utilizada, porém, o mais importante é que quando você percebe que você sofreu um golpe, ou que você está sendo vítima de calúnia ou qualquer outro tipo de crime, não apague as provas. Continue com tudo aquilo que você utilizou, chame algum técnico em informática que possa te ajudar a coletar essas provas, porque muitas vezes, através da delegacia, é possível reverter essa situação. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas sofrem e preferem deixar o prejuízo acontecer. Então, SaferNet é uma ferramenta, a própria delegacia também é muito importante que você registre um boletim de ocorrência e aquele método que você comprou, se foi um site, se foi via WhatsApp, via outros sites como, por exemplo, OLX, enfim, você deve manter todas as provas para que isso sirva lá mais adiante na delegacia, enfim, até para poder tentar resolver esse problema juridicamente falando.
Tá certo. Então, a regra é ficar atento mesmo e questionar mesmo tudo que a gente vê lá, propostas muito boas, né? Excessivamente boas também, sempre desconfiar, né? A regra número 1 é sempre desconfie, sempre procure outras informações sobre aquilo. Por exemplo, eu já perdi dinheiro comprando na internet. É claro que muitas vezes a gente se deixa levar por situações que chamam muita atenção. Por exemplo, o preço. Preço abaixo demais, alguma coisa está errada, né? Sempre desconfia, é isso que eu digo. Tá certo. Obrigado, Eduardo, pelos esclarecimentos, por tirar um pouco dessas dúvidas aí pra gente. Até mais. Até mais. Olha só, o nosso comentário de hoje é com o planejador financeiro João Gondim. Ele fala sobre a taxa de juros e a relação dela com a alta nos preços dos produtos alimentícios. Veja só. O que tem a ver taxa de juros com o aumento dos preços do arroz, do feijão e da carne? Pode parecer que não tem nada a ver, mas a relação da economia é tão intrincada que é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Quer ver só? O governo, para impedir, para limitar os impactos negativos da epidemia do coronavírus na economia, gerando desemprego, queda da renda e por aí vai, decidiu reduzir as taxas de juros. Para estimular o consumo, para que as pessoas comprassem mais, se dispusessem a apanhar crédito no mercado e colocar dinheiro na economia. Mas isso tem um efeito indesejado, que é o aumento do dólar. Porque quando o governo abaixa a taxa de juros, os investidores externos retiram o dinheiro da economia brasileira e vão colocar em economias mais sólidas, como os Estados Unidos. Isso faz com que a oferta de dólar no mercado brasileiro caia, consequentemente, o preço suba. E o que isso impacta no final das contas? O produtor rural que exporta os produtos, que passa a ter os seus produtos mais competitivos no mercado externo, uma vez que ele consegue vender pelo mesmo valor em real, porém em relação ao dólar, mais barato. Ele começa a se dispor muito mais a exportar do que disponibilizá-los no mercado interno, a menos que, é claro, o preço seja vantajoso aqui dentro. Isso faz com que o preço suba. E justamente produtos que são amplamente consumidos por você, por mim, pelas pessoas que nós conhecemos, o arroz, o feijão, carne, trigo, soja, suba na mesa do brasileiro. Viu só? Tá tudo relacionado. E às vezes me entristece um pouco o quanto as pessoas têm uma certa aversão por esse tipo de informação. Não conseguem entender como isso influencia profundamente na vida de cada uma delas. Por isso é muito importante, e eu desejo que você comece a estudar, a pesquisar, pois a melhor arma, ou melhor, o melhor investimento que você pode fazer é no conhecimento. Entender como essas coisas funcionam vão te proteger do impacto delas no futuro, trazendo para você consciência e condições de tomar decisões melhores no presente. Impressionantemente, muitas pessoas gastam muito mais tempo se dedicando a ver a rede social, passar o dedinho na tela do celular enquanto se deixa devagar, gastar um tempo precioso de vida olhando futilidades e muitas vezes amenidades que não vão fazer diferença nenhuma. Pois taxa de juros, inflação, dólar influencia muito mais no seu dia do que o próximo reality show, do que as suas redes sociais, do que aquela novela no final da noite. É claro que você tem sim que buscar lazer, aproveitar um pouco, curtir ali algum momento de distração, sem se preocupar com coisas mais práticas do dia a dia. Mas é claro que também é necessário se dedicar a conhecer um pouco mais esses mecanismos, para que você possa, lá na frente, realizar os sonhos e talvez até postar naquela rede social enquanto alguém estará deitado no sofá, observando, desejando realizar as mesmas coisas que você. É isso aí, obrigado João Gondim pelo comentário de hoje. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você confere uma entrevista especial sobre a campanha Setembro Amarelo, que visa a prevenção ao suicídio. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Eu já estou de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que eu sempre conto também com a sua participação. Pode enviar sua sugestão de pauta, foto, vídeo. Deixe a sua colaboração pelo nosso e-mail jbn@tvpaieterno.com.br. Eu recebo todas as mensagens sempre com muita alegria, viu? Olha só, a prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira criada em 2015 que tenta evitar esta prática e assim salvar vidas. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. A repórter Carol Matos foi conversar com uma psicóloga que explicou com mais detalhes as ações desenvolvidas na campanha. Veja só. Olá, é isso mesmo. Vamos falar agora dessa campanha que chama a atenção para o suicídio. Fala principalmente de prevenção, que é o Setembro Amarelo. Um tema delicado que a gente vai conversar agora com a psicóloga Aurélia Caetano, que está aqui comigo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Para a gente começar, estamos em tempos de pandemia, né? Já há um registro de 12 mil suicídios por ano no Brasil, mais de 1 milhão em todo o mundo. Esse período aumentou? Então, os estudos indicam que sim, e nós fizemos esses estudos principalmente em relação às mensagens nas redes sociais. Então, houve um aumento do número de pessoas dizendo de suicídio nas redes sociais. E também dizendo frases, por exemplo, de alerta, que a gente chama frase de alerta. Eu não suporto mais a minha vida, não aguento mais, está tudo muito angustiante. Essas frases aumentaram. E quem comete suicídio, doutora, é uma pessoa que necessariamente tem um transtorno mental ou não? Pessoas consideradas normais, vamos dizer assim, entre aspas, estão sujeitas a isso também? Olha só, nos últimos anos a gente tem acompanhado crianças a partir dos 6 anos cometendo suicídio. Então qualquer pessoa em qualquer idade, tendo um transtorno ou não, pode vir a se suicidar. É claro que os números aumentam nos casos de transtorno. São eles o transtorno depressivo, principalmente o transtorno depressivo maior, o transtorno bipolar, e também os transtornos relacionados aos vícios de álcool, drogas. Todos esses aumentam a probabilidade e a predisposição da pessoa tentar um suicídio, mas não necessariamente somente pessoas que tenham transtorno cometem o suicídio. A senhora estava falando de uma questão interessante sobre o índice de homens e mulheres que cometem suicídios. Fala um pouquinho disso para a gente. Há uma diferenciação? Então, há uma grande diferenciação. Os homens são os que mais cometem suicídio no Brasil. As mulheres, elas têm mais tentativas e mais registros de automutilação. Então, elas tentam 4 vezes, mais ou menos, né? As anteriores sem sucesso. E os homens, normalmente, na primeira tentativa já conseguem, porque são tentativas mais agressivas. E, normalmente, homens cometem suicídio 27% mais do que mulheres. E as causas são variáveis, né? As questões emocionais, as questões de relacionamento e as questões financeiras também contribuem muito para o suicídio. Quer dizer, a gente enfrenta uma crise econômica em todo o país, em várias partes do mundo, isso também afeta diretamente. Sim, quando começou as questões da pandemia, nós de saúde mental do Brasil todo nos reunimos fazendo cursos e estudos para verificar o impacto que a pandemia teria na saúde mental da população. E um dos fatos muito importantes é a questão da crise econômica, porque os empresários falindo, as dificuldades em relação às empresas poderiam ocasionar um número maior de suicídios e realmente a gente já tem acompanhado. O que fazer então? Há como prevenir? Sim, existe a prevenção do suicídio e a prevenção ela é assim durante a vida toda. Eu te falei de casos de crianças de 6 anos, os idosos também aumentaram a quantidade de suicídios e a prevenção principal é o amparo, é estar mesmo amparado emocionalmente dentro da família com equipe de saúde. A pessoa que vai cometer o suicídio, ela não comete de um dia para a noite. Ela fala gatilhos e a gente vai percebendo nessas frases que eu te falei. Tá tudo um saco, a minha vida tá muito sem graça, tá muito cinza, não tem solução, ninguém me ajuda, eu tô sozinha. Isso são frases de gatilhos. Antigamente a gente dizia que quem fala demais não faz. Isso não é verdadeiro para o suicídio.
Dentro da saúde mental, a gente sempre diz que a pessoa que fica alertando, ela já está com ideação e pode vir a cometer. Em época de distanciamento social, ainda assim, queria que a senhora falasse sobre o papel da família, da união das famílias para combater esse mal. Exatamente. Isso é muito importante, porque quando antes estávamos podendo encontrar amigos e as questões sociais, né, na escola, no trabalho, era mais fácil. Agora a família tem se tornado a fonte principal de encontros e é dentro da família que as pessoas precisam de ter a oportunidade de dizer de si, dos seus sentimentos, das suas emoções. É importante marcar também que mesmo tendo um aumento grande do índice de suicídios entre adultos e idosos, a faixa etária que mais se suicida são os jovens e eles suicidam justamente por não encontrarem lugar de apoio. Então, quando eles comentam, quando eles dizem, sempre falam que é drama demais, que não precisava, e aí eles não se sentem amparados e nem a oportunidade de resolver esse problema. Por isso que a taxa também é muito maior. Além de todos os tratamentos disponíveis, de estar com quem amamos, o papel da fé também é fundamental. Sim, a gente sempre diz da importância de termos algo a nos apegar, né? Então, a fé, a crença, aquilo que você acredita, qualquer pessoa é importante também, porque isso é uma fonte para a vida, né? Então, se eu tenho algo a me apegar, independente do Deus que cada pessoa acredita, né? Ter esse algo a apegar é muito importante para me dar sustentação para essa vida. Vamos torcer para que tudo isso passe. Sim, da melhor forma possível. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E fica aqui a nossa mensagem de que sempre que você sentir algum problema, alguma angústia, procure a ajuda de um profissional. Prevenir é sempre a melhor alternativa. É uma campanha muito importante mesmo, devemos sempre trabalhar, não só neste mês, mas durante todo o ano, a conscientização com foco na prevenção ao suicídio. É um assunto muito sério e que merece sim a nossa atenção. E olha, você que gosta da programação da TV Pai Eterno já sabe que todas as quintas-feiras deste mês, em que celebramos a Bíblia, o programa Pai Eterno traz uma série de entrevistas especiais sobre o livro sagrado com Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Vamos conferir um trecho do que foi ao ar na manhã de hoje. E neste mês de setembro, a CNBB apresenta o livro do Deuteronômio. O mês da Bíblia sempre traz um livro, mas destaca um tema e também a partir de um versículo. Para este ano de 2020, qual é a inspiração do livro do Deuteronômio para nos ajudar na reflexão? Pois bem, como você bem lembrou, a cada ano, e já estamos aí há décadas, que o mês de setembro, celebrado aqui no Brasil, destaca sempre um tema, e naturalmente um tema inspirado num livro da Bíblia ou mesmo num versículo bíblico. E para este ano nós temos o livro do Deuteronômio, onde se destaca, sobretudo, o tema da solidariedade. E aí um versículo que se torna, podemos assim dizer, o grande lema de inspiração, se encontra no próprio livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, onde nós escutamos esta advertência, ou seria melhor dizer, este convite, que se torna imperativo para quem tem fé. Abre tua mão para o teu irmão. Então, é este o versículo que se destaca. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, do Deuteronômio, é um livro muito rico, ao mesmo tempo complexo, seja do ponto de vista da sua formação, porque é um livro que faz uma coletânea de várias reflexões que se situam do ponto de vista histórico num longo tempo, numa longa história. Não é algo que foi escrito em 2 dias ou em uma semana, mas de várias mãos que contribuíram também para isso. Mas assim, de um modo geral, nós diríamos que é um livro que apresenta muitas reflexões, reflexões que apontam para uma vivência. Por isso que nós dizemos que são reflexões morais, éticas, nada a ver com moralismo, mas com orientações
para a vida prática. Né? Quais são as consequências de quem crê? A fé não é uma afirmação teórica, a fé não se perde, né, no mundo das ideias ou numa abstração, mas a fé bíblica, sobretudo, ela exige expressões concretas, não só na vivência pessoal, mas também na vivência comunitária, social e assim por diante, né? É isso aí, você é sempre convidado a acompanhar toda quinta-feira no quadro Santo Café, uma entrevista com Dom André Vital sobre a Bíblia, a leitura da Bíblia, agora em setembro, que é o mês que a gente dedica ao livro sagrado. E eu finalizo aqui o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um forte abraço para você, se cuide, até lá.